aí, sejam bem-vindos ao Fnatic. Se vocês acompanham os vídeos que eu faço de unboxing da Omelete Box todo mês, vocês viram que em janeiro veio este jogo aqui que eu vou falar hoje, que é o Banco Imobiliário de Cartas. Eu fiquei bem feliz quando eu vi esse item na caixa, porque eu não sou uma pessoa que tem muita habilidade com jogos, então eu gosto de jogos mais simples, tipo Banco Imobiliário, então são bem poucos os jogos que eu gosto ou que eu sou boa em jogar. Eu não consegui encontrar informação de quando esse formato do Banco Imobiliário foi lançado, mas eu acho que ou ele foi lançado há pouco tempo e as pessoas não sabem ainda, ou ele já foi lançado há mais tempo e as pessoas não conhecem ele ainda, porque todo mundo que eu comentei, eu mostrei, encarou como uma grandíssima novidade, nunca tinha visto esse formato. Depois, pesquisando na internet, eu vi que tem o Monopoly Deal, que é um jogo de Monopoly de cartas, e o Monopoly e o Banco Imobiliário são jogos muito parecidos desde o tabuleiro, então pode ser que a Estrela, que é a criadora desse jogo, tenha se inspirado no Monopoly Deal para fazer esse Banco Imobiliário de cartas. Então eu joguei o jogo nesse meio tempo, né, de janeiro até aqui, mostrei para algumas pessoas e eu resolvi contar para vocês o que eu achei e quais são os pontos positivos e negativos dele. Bom, assim como a gente vê na embalagem, o jogo ele é feito para ser jogado de 2 a 4 pessoas a partir de 8 anos de idade. E de fato, se você for jogar com mais de 4 pessoas, eu acredito que o baralho não dê conta, não vai ter carta o suficiente para todo mundo. O objetivo do jogo é completar 3 conjuntos completos de propriedade. Quem completar primeiro, ganha. As propriedades são essas cartas aqui, que são as localizações, né, assim como no jogo de tabuleiro que você vai adquirindo. E para completar ela, você tem que ver quantas propriedades você precisa na carta. Então, por exemplo, tem cartas que você precisa de 3 propriedades para que vire um conjunto completo. Tem cartas que só com 2 você já completa o conjunto. Sempre vai estar descrito na carta quantas propriedades você precisa para que complete esse conjunto. Como que você chega nesse objetivo? O jogo começa sendo distribuído 5 cartas para cada jogador. Assim que você pega suas cartas, você tem que ver se tem cartas de dinheiro, que são essas aqui. Se tiver cartas de dinheiro, você separa elas em um bolinho. Por que isso é importante? Porque só é permitido ficar com 7 cartas no máximo na sua mão enquanto você joga. Então, para você acumular uma quantidade considerável de dinheiro para você pagar os seus aluguéis, se você precisar, não tem como, né? Não cabe tanta carta na sua mão. Então, tem o bolinho do dinheiro e aí tem as cartas na sua mão que você vai jogar, as cartas de ação e as suas propriedades. E aí, em cada rodada, o jogador ele deve comprar 2 cartas e ele tem a opção de fazer uma ação. Essa ação pode ser ou colocar uma propriedade em jogo, você mostra para os seus colegas ali que aqui você vai tentar completar aquele conjunto de propriedades para ganhar o jogo, ou você pode usar uma carta de ação, que mais pra frente eu vou explicar cada uma delas. Digamos que você tá ali com até 7 cartas na mão, você não quer colocar nenhuma propriedade em jogo, você não quer usar nenhuma carta de ação, você pode passar o jogo pro próximo, contanto que você tenha 7 cartas na mão. Se você tiver mais que 7 cartas na mão, você deve descartar as cartas que estão sobrando. E aí tem as cartas de ação que ajudam bastante a movimentar o jogo, eu vou olhar aqui nas regras pra ficar mais fácil de explicar. Tem a carta que é pegue uma carta, em que você pode pegar uma carta do seu coleguinha. Tem também a troque um título, que você pega um título de propriedade seu, que você talvez não queira usar, não tá interessado, você troca esse título por uma carta de outro jogador também. Lembrando que essas situações de trocar carta e pegar carta, elas nunca se aplicam se o outro jogador já tem um conjunto completo de propriedades. Se tiver incompleto ainda, você pode pegar daquela carta. Tem também as cartas de casa e hotel, que você pode incluir nos seus conjuntos completos para aumentar o aluguel das suas propriedades. Tem carta de dupla rodada, tem carta de cobrar o dobro do aluguel, tem a carta de escolher uma ação, que é basicamente um coringa das cartas de ação, em que se você tem essa carta você pode escolher uma dessas ações e usar. E tem a carta bloquear uma carta. Então, por exemplo, se alguém vai pegar uma carta de mim, eu posso usar a carta de bloqueio para impedir que a pessoa pegue essa carta de mim. E aí a pessoa perde a carta dela. Pra ajudar você a completar suas propriedades mais rápido, tem alguns coringas no jogo. Tem os coringas que são específicos de cores das propriedades. Eles dividem a carta, né? Então você vira pra um lado e pro outro e aí vai ser de uma cor ou de outra. E tem o coringa que é pra todas as cores. Esse coringa é muito interessante porque você pode, por exemplo, você colocou na sua propriedade que é laranja. Você tá tentando completar ali as propriedades verde e rosa. Se você pegou uma propriedade de fato que é laranja, você pode colocar ali
completar e usar o Coringa para uma outra propriedade de outra cor. E aí, por último, a gente tem as cartas de aluguel. Então, diferente do Banco Imobiliário original, que quando a pessoa caía na sua propriedade você tinha como cobrar o aluguel, nesse caso você precisa ter essa carta e a carta com a cor da sua propriedade. Só tem uma questão que eu fiquei um pouco confusa, é que na carta diz que você cobra um aluguel junto dos jogadores se você tiver um conjunto completo com essas cores. Já nas regras ele explica que o aluguel deve ser cobrado de acordo com a quantidade de cartas que você tem de uma propriedade, né? Então, por exemplo, eu tenho essa propriedade aqui, com uma carta eu cobro 1 dinheiro, com 2 cartas eu cobro 2, com 3 eu cobro 3. Só que segundo a carta eu tenho que cobrar quando ela tá completa. Então há uma contradição aí de como deve ser cobrado o aluguel. Eu não sei se isso foi um erro de digitação ou se... não sei, não souberam explicar direito. Mas teoricamente, se você tem a carta de aluguel, você pode cobrar o aluguel da sua propriedade, independente de quantas você tenha, contanto que você tenha uma propriedade e que as cores batam, né, da carta de aluguel e da sua propriedade. Seguindo na linha do aluguel, se você for cobrado o aluguel, como que você paga? Você pode pagar com as suas cartinhas de dinheiro, né, normal, ou, se você não tiver dinheiro, todas as cartas do baralho, exceto a do Coringa de todas as cores, elas valem dinheiro. Você pode transformar essas cartas em dinheiro. Você encontra o valor de cada carta no canto superior esquerdo de todas as cartas. E aí, se você transforma uma carta de ação em dinheiro, você não pode mais usar essa carta como uma carta de ação. Você transformou ela em dinheiro e ali pronto, acabou. Digamos que cobre um aluguel de você super caro, que você pegou já todas as cartas que você transformou em dinheiro e tal, e não deu o suficiente, você tem que usar as cartas da sua mão e tem que usar suas propriedades ali para pagar o aluguel. Então, basicamente, essa é a dinâmica do jogo. A cada rodada vão ter ações ali e aí o jogo vai caminhando de acordo com o que as cartas forem mostrando. Eu joguei umas 2 vezes em situações diferentes e várias rodadas em cada situação. Eu me diverti bastante, gostei bastante do jogo, mas eu quero dar um feedback final aqui com alguns pontos negativos e pontos positivos. Bom, de ponto negativo, o primeiro, é claro, é a questão da regra dos aluguéis, que ficou super confuso. Eu tentei achar na internet se tinha alguma diferença e tal, eu não encontrei. Então, quando eu fui jogar com os meus amigos, a gente adaptou essa regra e cobrou o aluguel, independente do conjunto de propriedade estar completo ou não. Mas foi algo que dificultou bastante até a gente chegar nesse consenso de ignorar a regra e jogar do nosso jeito. É algo que complica quando você vai ler as regras do jogo, você confia que o jogo tá te falando a regra certa. Outro ponto que não foi negativo pra mim jogando, mas que eu acho que não faz muito sentido ali ao longo do jogo, é o tempo dele. Ele é pra ser um jogo mais rápido, então eu sinto que às vezes não dá muito tempo de você cobrar os aluguéis, colocar casas, colocar hotéis nas suas propriedades e crescer as suas propriedades. É muito diferente do jogo de tabuleiro, que toda vez que alguém caía na sua propriedade, você tinha o poder de cobrar o aluguel. Nesse caso, no jogo de cartas, você fica ali à mercê da carta chegar na sua mão, o que acontece com uma dificuldade bem maior do que no tabuleiro, ao meu ver. Então, às vezes, acaba sendo um pouco inúteis algumas questões do jogo, porque ele acaba rápido, ele se resolve de outras formas que você não usa várias cartas. Mas como ponto positivo, também a questão da rapidez do jogo. Porque, por exemplo, se você gosta de um jogo mais rápido, se você não tem paciência para jogar o Banco Imobiliário de tabuleiro que demora mais tempo, eu acho que é uma pedida muito bacana o Banco Imobiliário de cartas, porque ele realmente tem uma proposta de ser um jogo mais rápido, você consegue jogar várias rodadas seguidas demorando mais para enjoar no jogo, e você pode até, sei lá, montar um campeonato de banco imobiliário, sabe? Então isso muda bastante a dinâmica, eu considero isso bastante positivo. Outro ponto positivo é que o jogo tem bastante do elemento surpresa, né? Como a gente fica ali à mercê do que a pessoa vai decidir, de qual carta jogar, isso traz uma emoção maior, assim, pro jogo. O que me lembra bastante Uno, sabe? Que você usa a carta, você prejudica o outro e tal. Então essa jogabilidade eu gostei bastante. O último ponto positivo, que eu acho que é o principal, é a praticidade da mobilidade do jogo. Como vocês sabem, jogos de tabuleiro vêm em caixas consideravelmente grandes, às vezes pesadas, às vezes se você muda ele um pouco de posição as coisas saem do lugar, então ter uma caixinha assim que você simplesmente joga na sua mochila ou na sua bolsa e você consegue carregar para todo lugar foi uma coisa que eu achei muito positiva e eu vi isso
em prova, assim, porque eu tava na minha casa, peguei o jogo, coloquei na bolsa, fui pra casa da minha família, a gente ficou horas jogando e foi super fácil, assim, sabe? Eu tive que atravessar a cidade com o jogo e era como se não tivesse nada comigo. Você pode também jogar em qualquer lugar, né? Você distribui ali as cartas rapidinho e você pode jogar com menos pessoas, então eu acho que essa flexibilidade do jogo é um ponto muito positivo. Bom, é isso, gente. Eu fiquei bastante feliz com esse jogo, gostei. Apesar desses pontos negativos que eu citei, com certeza eu vou jogar mais vezes. Se você gostou do jogo, ele tá à venda em várias lojas de brinquedo aí pela vida. Ele não é caro, ele é cerca de R$10 a R$15. Se você chegou nesse vídeo em busca das regras e alguma coisa não ficou clara, você não entendeu ou ficou faltando, deixa aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou tentar te ajudar e te responder. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, compartilhe com seus amigos que você quer jogar Banco Imobiliário e se inscreva no canal pra ficar por dentro de próximos vídeos. Me siga também nas redes sociais pra ficar por dentro de mais novidades, porque quando eu tava jogando com a minha família, eu postei no Stories do Instagram, então lá eu acabo postando coisas mais imediatas, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, então um beijo!